Bom, pessoal, estamos nós aqui outra vez com mais um vídeo da série de vídeos O Não Matarás. Tema muito polêmico, na minha opinião é um tema muito relevante, mas muito polêmico, porque nos dias de hoje muitos religiosos ensinam que você, quando atacado por alguém, quer te fazer mal, alguém injusto, você tem que cruzar os braços, que Deus vai ser a sua defesa. Quando nós nos deparamos para os livros religiosos, e especificamente a Bíblia, e sincronicamente a Bíblia, que é o que nós vamos tratar aqui, que é o livro religioso predominante aqui no Ocidente, no Brasil e em toda a América, não diz isso. A Bíblia, ela não diz que você tem que cruzar os braços. A Bíblia, ela mostra vários personagens guiados pelo Deus da Bíblia, como Davi, o próprio Moisés, o Josué, o sucessor de Moisés, eles eram, eles tinham uma certa orientação de Deus, né? Eles tinham uma certa sabedoria de Deus para guerrear contra seus inimigos. Eles não cruzavam os braços enquanto as coisas aconteciam. Né? Então, nos tempos de hoje, nós temos muitas teologias ensinando determinadas coisas, que, por exemplo, Deus é a nossa vingança, ele me fez mal, ele invadiu minha casa, me estuprou a minha família, matou o meu filho, eu não fiz nada, mas Deus vai ser a minha vingança. Esses ensinamentos eu já posso lhes garantir que não tem na Bíblia esse tipo de ensinamento. De que não é lícito você reagir perante um ataque injusto de quem quer que seja. Foge até de uma natureza assim constituída no planeta. Nós não encontramos em lugar nenhum animal que fique parado quando é atacado por algum predador. Nós não vemos nenhuma presa, nenhum animal, por menor que ele seja, quando atacado pelos seus predadores, ele fica parado no mesmo momento que está morrendo. Não, ele tenta se defender. Ele morde, ele azunha. Eu assisto bastante programa de mundo animal e vejo isso. Vejo o animal, por menor que ele seja, ele se defendendo quando atacado. E, portanto, nós temos algumas teologias e alguns ensinamentos que já posso lhes garantir que não vêm da Bíblia. Até o término da série desses vídeos, vai ficar muito esclarecido que não vem da Bíblia esse tipo de doutrina. Você não pode cometer uma injustiça, você não pode sair por aí cometendo injustiça. Mas numa defesa sua, do seu lar, da sua esposa, do seu filho, claro que você pode se defender. Até a justiça vigente em nosso país, quando é em legítima defesa, tem-se um processo, mas você não ficará preso. Pode acontecer em alguns casos você ficará preso, mas aí já é uma injustiça da própria justiça. Chega a ser até redundante isso. Então é bem complicado. O que nós falaremos hoje nesse vídeo, para compreendermos e fazermos aquele panorama junto com a Bíblia, né, da antiga aliança, que o cristianismo titulou como Antigo Testamento. Hoje nós falaremos do o ladrão quando ele era pego roubando. Falaremos também quando alguém deixava um bem na casa do outro, na responsabilidade do outro, e falaremos também da cidade de refúgio. Eu acho que vocês já estão vendo aí o texto, e por enquanto as análises das perícopes textuais, elas serão somente no português. Nos próximos vídeos aí nós vamos nos aprofundar mais, é para nós compreendermos em detalhes, entendermos do hebraico, do aramaico, para ficar mais
esclarecido para a gente. Por que eu peguei esses textos aqui? Porque muitos teólogos e até pastores e bispos e um monte de gente pregam que as pessoas eram mortas por qualquer coisa ou injustamente, né? Eles pregam uma coisa assim contra, quando que as palavras de Jesus sobre a lei ou a respeito da lei não é da forma que muitos ensinam, né? Agora, o que os teólogos dizem? Muitos teólogos dizem um monte de coisa que, quando você vai ler nos evangelhos, por menos esclarecido que você seja dentro da teologia, dentro dos sistemas, dos estudos de idiomas, dentro da questão arqueológica, bíblica, ou da história de Israel, por menos esclarecido que você seja, você lendo, você vai ver que não bate com o que muitos teólogos dizem. Tá? Porque hoje em dia se faz muito o que filósofos e teólogos pegam como ideologia e aplicações do que ele entende e aplica aquilo na vida das pessoas, se torna uma realidade porque as pessoas, de certa forma, deixam-se ser ignorantes na parte do estudo teológico, da ciência das religiões, etc. Então vamos começar falando da questão do ladrão, né? Quando ele era pego roubando, e aí eu vou estar comentando cada texto, vou acelerar um pouco para os vídeos não ficar muito longos. Então vamos lá. Aqui eu coloquei aqui um teminha como legislação de Israel, porque até os dias de hoje é legislação de Israel. Um outro adendo é que o povo de Israel, de acordo com a Bíblia, são a descendência de Abraão. E essa descendência recebeu uma promessa de Deus. E mesmo eles recebendo essa promessa, desde quando eles receberam essa promessa de Deus, nós vemos eles sofrer injustiça. Aí eu pergunto a você que está me assistindo, se você vê injustiça na vida deles ou não. Agora mesmo, né, hoje nós estamos no dia 6/5 de 2024, e nós vemos agora, o ano passado, no mês de outubro, Israel sofreu um ataque por Gaza, pelo Hamas ou Hamas, injustamente, invadir Israel, fuzilando criança, fuzilando todo mundo. E eles são a descendência de Abraão. Né? O próprio Deus fez um juramento a eles. Se a pessoa boa não sofresse injustiça e pudesse, que sofre injustiça, pudesse cruzar os braços que Deus vai resolver, como ficaria uma situação dessa? Então, assim, tem uma promessa de acordo com o Deus da Bíblia com aquele povo. E aquele povo sofre injustiça constantemente. É isso que eu quero que você que está me ouvindo raciocina comigo. E nós vemos também muitas pessoas boas sofrer injustiça. Nós já vimos, quantos de nós não já vimos casos na televisão? Eu vi um caso esses dias, eu vi um senhor pegou uma pessoa da rua, trouxe para casa dele, essa pessoa foi lá, assassinou ele, enterrou no próprio quintal para tomar as coisas deles. Então, assim, a gente vê esse monte de injustiça. E quando se trata do povo de Deus, da pessoa de Deus, você acha que Deus vai resolver uma situação dessa? Você acha que Deus vai intervir? Não, não podemos cruzar os braços. É uma coisa meio sem lógica, sem contexto. Não alinha você cruzar os braços e ver a injustiça acontecer com você, com seu irmão. Não, porque Deus permitiu. Não, porque não é assim não. A gente precisa ler e procurar compreender direitinho, aprender a interpretar texto. Eu sempre pego bastante nessa questão de interpretação de texto, entender o que está lendo. Se está lendo um jornal, tem que entender, tá? Para compreender melhor as coisas e contextualizar.
né? E aplicar melhor as coisas que está lendo, se for um livro religioso, na própria vida, tá? Então vamos lá. O Êxodo 22, 2. Se o ladrão que for pego roubando propriedades for ferido e morrer, quem o feriu não será culpado de homicídio, em algumas traduções, de seu sangue. O 3 do 22. Mas se isso acontecer depois do nascer do sol, quem o ferir será culpado de homicídio. Eu já vou dar uma parada aqui para a gente comentar. Como que a pessoa, como muitos teólogos e pregadores aí falam, como que era morto injustamente, ou por qualquer coisa, não injustamente, mas como que era morto por qualquer coisa ou sem justiça, se aqui nós já temos uma diferenciação entre o ladrão ser morto à noite e o ladrão ser morto depois do nascer do pôr do sol. Então isso eu vejo justiça pura aqui. Primeiro, por que à noite o dono de casa, o dono da propriedade, não devia perguntar quem era e devia matar o ladrão? Que ele não era culpado do sangue? Porque estava à noite, não tinha luz elétrica, não tinha lanterna. Então, se fosse mais de um ladrão, né, se fosse mais de uma pessoa, e se fosse um bandido homicida mesmo, um bandido, um criminoso terrível, que mata criança, mata todo mundo, mata por brincadeira, estupro, família, você ia perguntar quem é, você ia ficar esperando ver se era um, dois ou três, não, você saía matando todo mundo, estava de noite. Mas depois que nascesse o sol, a situação mudava. Se você pegasse o cara roubando, por quê? Porque você estava vendo o cara. Você estava vendo o ladrão. Aí você via se era um ou dois, você ia lá, rendia ele, rendeu ele, não existia arma, mas existia a espada. Existia a espada. Então você rendia ele, o que acontecia depois desse ladrão rendido? Está aqui, justamente aqui, ó, me acompanha aqui, ó. Vou marcar. O ladrão que fosse pego roubando de dia, o ladrão terá que restituir o que roubou, mas se não tiver nada, será vendido para pagar o roubo. Então a situação era séria. Ele era pego roubando de dia, não era morto, mas se ele tivesse com que restituir, ele tinha que restituir o que ele roubou. Em dobro, hein? Em dobro. E se ele não tivesse nada? Beleza, você não vai morrer. Você vai ser vendido como escravo para pagar o que você roubou. Então a coisa era séria. Isso formava limitações no meio da sociedade. No meio da sociedade de Israel. Formava limitações, ou seja, o ser humano precisa de limitação. Quando nós vamos olhar o contexto histórico, quando nós olhamos o contexto histórico das civilizações antigas, todas as civilizações, até 4.000 anos antes de Cristo, 5.000 antes de Cristo, os sumérios, os egípcios antigos, tinham as leis para roubos, tinham as leis para assassinato. Por quê? Para limitar o ser humano. Porque o ser humano, ele é um animal também. Tá? Ele tem uma natureza. Se ele mal domesticado, mal ensinado, ele tende a fazer coisas erradas. Se ele mal ensinado, se ele mal instruído pelos seus pais, e mal ensinado pelos seus familiares, ele tende a fazer coisa errada. O versículo de número 4. Se o que foi roubado foi encontrado vivo em seu poder, aqui ele está falando de animais, seja boi, seja jumento, seja ovelha, ele deverá restituí-lo em dobro. Então o ladrão tinha que restituir em dobro, desde que fosse de dia, tá? Não pode se esquecer, essa parte aqui é durante o dia. À noite ninguém é culpado do sangue dele ou de matar ele. Tudo bem até aí? É importante compreender isso.
Tá? Depois, lá no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, está lá nos Evangelhos, o que Jesus acha disso? Se você já leu várias vezes os Evangelhos e não viu o que Jesus fala sobre isso, né, o que Yeshua fala em hebraico, né, é porque você, com certeza, você está lendo a Bíblia com uma venda religiosa ou com uma doutrina religiosa. Você lê, mas o que prevalece é aquela doutrina filosófica religiosa que está dentro da tua mente. Tá? Então é importante compreender que se você lê um texto já com uma filosofia sobre o assunto, não vai fazer efeito nenhum esse texto. Vamos para o próximo comentário, aí vai ser para aquele que mandar aquela oferta ossada para mim, alçada, para eu enviar para ele o PDF. Nós vamos ter análise aqui também do hebraico, vou mostrar aqui para vocês. Ó. Aqui é grande o negócio. Olha só, cada palavra, depois nós vamos analisar aqui os contextos em hebraico, explicar o que é o não matarás do mandamento. Será que é realmente não matarás? Não sei, vamos ver nos próximos vídeos. Deixa eu ver aqui, eu parei aqui, comentários, tá aqui. Legislação, parte 2. Uma passagem clássica aqui que eu coloquei é a passagem de Davi, né? Que é justamente do Samuel capítulo 12, versículo 6, que diz: deverá pagar 4 vezes o preço da cordeirinha ou da cordeira, porque ele agiu sem misericórdia. Sendo assim, este versículo nos reforça a lei legislativa de Israel que está no Êxodo 22:1. Portanto, o ladrão se arrebentava de um jeito ou de outro. Então, só para você entender, essa parte é a parte que o profeta chega até Davi e fala para ele, conta uma história simbólica, e aí Davi vai e fala: não, tem que fazer esse cara pagar 4 vezes mais. Aí o profeta olha para ele: Davi, esse cara é você. Dá uma lida lá para você entender. E Davi julgou já o cara já pelo correto, tá? Que ele tinha que pagar 4 vezes mais. História clássica, né, até. Davi se arrebenta todinho nessa daí. Mandou matar o marido da mulher para ficar com a mulher. Se lascou toda. Legislação, parte 2. Êxodo 22:7. Se alguém entregar ao seu próximo, ao vizinho, vamos dizer assim, prata ou bens para serem guardados, e estes foram roubados da casa deste, o ladrão, se for encontrado, terá que restituí-los em dobro. Então o que acontece? Eu já fico querendo comentar o vídeo. É a mesma situação, tá? A mesma situação lá de cima. O cara que roubar da casa de alguém, você deixou um objeto na casa do seu vizinho, deixou o carro na garagem do vizinho lá, roubaram o carro. O ladrão que foi encontrado vai ter que restituir ele em dobro. Se ele não tivesse, roubou da garagem do vizinho lá, se ele não tivesse com o que pagar, aqui não está dizendo, mas lá em cima está dizendo, ele seria vendido para pagar, como escravo para pagar. Aqui no 28, vem a responsabilidade para a pessoa da casa que você pediu para guardar o seu carro. É só, eu estou fazendo aqui uma ponte figurado para você entender. Olha só, do Êxodo 22:8. Mas se o ladrão não foi encontrado, o dono da casa terá que comparecer perante os juízes para que se determine se ele não lançou mão dos bens do outro.
Ou seja, tinha uma responsabilidade para aquela pessoa que você pediu para deixar o seu bem lá. É por isso que muitas pessoas, eu conheço, eu tenho alguns amigos que eles levam a Bíblia muito sério. Se você pedir dinheiro emprestado para ele, ele não te empresta. Se você questionar, ele diz para você assim: é, eu não empresto porque se você não pagar, eu terei que perdoar, como manda a Bíblia. Então, é bem sério. Se você deixa o cara guardar o carro dentro da sua casa, eu estou fazendo uma análise aqui explicando esse versículo, 8 de 22 de Êxodo. E esse carro some, não encontra o ladrão, você é responsável. Tá? Então, é bem importante a gente analisar esses contextos aqui. Na época de Jesus, é isto aqui, queridos, você que está me assistindo, que regia o Estado de Israel. E depois do controle romano dentro do Estado de Israel, passou a ter mais leis que foram as leis romanas. Além do cara ter que obedecer essas leis, isso aqui é lei, tá? Isso aqui era uma constituição, tá? A Torá, ou seja, os 613 preceitos, né? Os mandamentos, as mitzvot ou mitzvot. Quando o Império Romano controla Israel, os judeus obedeciam essas leis e mais as leis romanas. Porém, a cultura judaica, a história de Israel, a história judaica, ela vai nos atestar que a maioria do povo de Israel não aceitava o domínio de Roma. Por quê? Porque muitas leis romanas contradiziam as leis teocráticas, que eram as leis dadas pelo Deus de Israel. Vou analisar à luz aqui, sincronicamente, Bíblia, para tentar explicar a questão do cristão. E nós vamos chegar nessa parte aí que o cristão perdeu muito, né? O cristão tradicional, raiz, hoje em dia não existe mais. Hoje em dia tem cristão que quer até que Deus trabalhe para ele. Quer que Deus arrume serviço para ele. É absurdo. Mas enfim, eu coloquei uma nota aqui, que é assim, numa análise inicial da perícope textual, de número 35, é para os filhos de Israel. Aliás, todas as ordenanças e leis do livro de Números é para os filhos de Israel. Tá. E por último aqui, desse vídeo, acho que já está grande demais, não vou baixar aqui para não sair aqui dos textos, a cidade de refúgio. E o que foi dito aqui na questão aqui da cidade de refúgio? Números 35, tá? Cidade de refúgio. Números 35 ali em cima. Tá. Vamos lá. Diga aos israelitas que vocês atravessem o Jordão e entrarem em Canaã. Escolham algumas cidades para serem suas cidades de refúgio, para onde poderá fugir quem tiver matado alguém sem intenção. Ou seja, quem matou injustamente vai para essa cidade de refúgio. 15. As 6 cidades servirão de refúgio para os israelitas, para os estrangeiros, residentes e para quaisquer outros estrangeiros que viverem entre eles, para que todo aquele que tiver matado alguém sem intenção possa fugir para lá. Ou seja, por que Israel, desde sempre, eu acho interessante essa afirmação de que Israel, desde as suas antiguidades, ele não expulsa as pessoas de outras nações que vivam em paz junto com eles. Olha só que coisa linda, né? Desde sua antiguidade. E outra coisa, importante para se compreender que quem era estrangeiro dentro de Israel tinha que obedecer às leis, não podia roubar também não, porque senão o couro comia, tá? Então assim, você podia viver, mas você
tinha que obedecer às leis do Estado de Israel lá dentro. Tá? Se você matasse um israelita, você estava literalmente ferrado. É importante você entender isso. Se você matasse um cidadão injustamente, você estava literalmente ferrado. Mas, desde a antiguidade, Israel sempre permitiu que os estrangeiros convivessem dentro do Estado de Israel, desde que vivessem em paz. Ou seja, mostra a bondade desse povo desde suas raízes aí e seus antepassados. Vamos lá. A cidade de refúgio era uma cidade construída para quem matava injustamente ou sem intenção. Está compreendendo? Você veio lá com seu carro de boa e atropelou uma criança e matou. Para você não ser assassinado pelos parentes da vítima, dessa pessoa que foi atropelada, você ia para essa cidade de refúgio. Tá? Um outro adendo importante é que você não podia sair dessa cidade de refúgio. Porque se você fugisse de lá e não quisesse cumprir o seu período lá, que período era esse? Era o período enquanto o sacerdote estivesse vivo. Enquanto o sacerdote estivesse vivo, você não podia sair de lá. Você tinha que ficar lá preso. Lá. E se você fugisse e fosse encontrado pelo vingador, né, que a Bíblia vai chamar o vingador, mas se você fosse encontrado pelos parentes da vítima, ele poderia te matar, que não dava nada para ele. Tá? E eu vou até mostrar aqui que tem o texto que vai afirmar essa questão. Então a cidade de refúgio era para quem matou alguém injustamente. Porém, você tinha que cumprir lá o período, não podia retornar. Essa parte aqui é bem interessante também. A pena de morte por execução do assassino intencional, dolo ou doloso. Se um homem ou alguém ferir o outro com um objeto de ferro, de modo que esta pessoa morra, ele é assassino. O assassino terá que ser executado. Ou seja, se você por nada ferir alguém e essa pessoa morresse, você era assassino. Você teria que ser executado. Aquela coisa, você matou injustamente, você teria que ser executado, porque é justamente isso que o mandamento diz. O não matarás, que justamente diz, que o mandamento diz, é justamente isso. Você não pode matar alguém injustamente. O 17. Ou se alguém tiver nas mãos uma pedra que possa matar e ferir uma pessoa de modo que ela morra, é assassino. O assassino terá que ser executado. 18. Ou se alguém tiver nas mãos um pedaço de madeira ou o pedaço de madeira que possa matar e ferir uma pessoa de modo que ela morra, é assassino. O assassino terá que ser executado. Então, amigão, matou alguém injustamente, vai pro quiabo, meu amigo. Não tem, sem sombra de dúvida. Ok? Então, essa parte aqui da lei, né, ou seja, dos 613 preceitos, eles são justamente o que diz lá o mandamento do não matarás. Então, essa parte aqui, ela está reforçando o mandamento do não matarás. Um outro detalhe importante que nós temos que nos ater, e eu tenho que falar isso aqui para você compreender, é justamente que essas leis eram para um israelita não matar o outro. É importante a pessoa entender isso. Um cidadão de Israel não podia matar o outro. Porque se você olhar um pouquinho para frente, ou se você olhar para trás dentro da história da Bíblia, eles que tinham esse mandamento, eles guerreavam contra outra nação. Por quê? É importante compreender isso e observar os dias de hoje.
Você mata alguém injustamente, você tem que pagar o preço. Mas se você mata em legítima defesa, aí já é uma outra situação. Vai ter sim um processo, mas se for comprovado que foi em legítima defesa, você responderá em liberdade. Você vai lá, dá o teu testemunho e prova que você está correto. Então isso é legítima defesa. Essa situação aqui é para cidadãos de Israel. Um cidadão deu a louca nele lá, chapou o coco e matou o vizinho também, Israel, descendente das tribos de Israel, descendente das tribos, injustamente. Ele ia ser assassinado também, porque ele tinha sido o que? Assassino. E o assassino devia ser executado. Porque o que torna uma pessoa assassina? Nem todo mundo que mata é um assassino. O que torna uma pessoa ser um assassino é uma pessoa que mata alguém injustamente. O cara vai roubar o teu celular e dar um tiro na tua cara. Porque tu se recusou a dar o teu celular. O cara vai lá e dá um tiro na sua cara. Esse cara é assassino. Ele te matou injustamente porque ele queria um bem teu. Então, o que torna a pessoa assassina? O fato da pessoa cometer a injustiça de tirar a vida de um inocente. Agora você está sendo atacado por um assassino, por um criminoso, por um bandido, um ladrão, um malfeitor, por um psicopata, e você mata esse psicopata. Você é assassino? Não, você não é assassino. Você é um cidadão de bem que tirou a vida de um assassino psicopata. É importante compreendermos essa parte. Então, o que torna a pessoa assassino é você matar injustamente. Você tirar a vida humana injustamente. Isso de acordo com a Bíblia. De acordo com o Corão também. Ai, nós chegamos lá. É que cada livro, né, ele mostra a sua justiça de acordo com o ponto de vista de onde você está. Por isso que eu falo muito a questão da fé. Né? Você tem que saber contextualizar de onde você está e para onde você está olhando. Porque tem coisas que aqui no Brasil é proibido, que em outros países não são. E tem coisas que não são proibidas aqui, em outros países é crime grave, você fica preso. Nós tivemos o caso de um jogador lá na Rússia que foi entrar com remédios brasileiros, porque ele estava tomando, foi preso, ficou um tempão preso, porque lá é proibido esse remédio, lá é crime. Então tem que saber contextualizar e saber, até dentro do livro também religioso, ou dos livros religiosos, saber contextualizar cada religião. Tá? Lembrando que quando se trata de nação, cada nação tem as suas leis, tem a sua Constituição e deve ser obedecida. Apesar que a Constituição brasileira está muito longe de ser obedecida. Né? É ladrão para todo lado, é mentiroso para todo lado. Só a misericórdia.